Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Em Pauta. A partir de agora, nós estamos no canal 23.1 da TCM e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/URNTV. Eu sou Carlos Pereira e no programa de hoje eu estou ao lado da minha colega Alane Moura. Bem-vinda, Alane. Oi, Carlos. Oi, gente que está assistindo aí de casa. É um prazer muito grande estar aqui ao lado de duas pessoas que um eu convivo e a outra eu admiro de verdade. É isso. E no programa dessa semana, nós vamos discutir machismo, lutas e resistências. Para isso, nós convidamos Stephanie Maria, que é educadora nacional pelo Centro Feminista 8 de Março. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Stephanie. Obrigada, meninos. É um prazer estar aqui, sempre voltar a essa casa que é a UEI. É isso. E para a gente iniciar aqui nossa conversa, eu vou pedir apenas para que a gente exiba logo um pequeno vídeo, que é um VT da nossa série animada produzida em 2023 pela UEL-TV chamada Seguindo Alice. Em A Criação do Patriarcado, a historiadora austríaca Gerda Lerner conta que na faculdade os seus professores falavam de um mundo que uma metade da espécie humana fazia tudo o que é importante, enquanto a outra metade simplesmente não existia. Nessa obra sobre a história da exclusão das mulheres, a autora explica que a dominação masculina é resultado de um processo que começou por volta do 3º milênio a.C. Estamos falando do patriarcado e do seu gêmeo siamês, o machismo. Na década de 1970, o movimento feminista definiu o patriarcado como uma forma de organização política, econômica, religiosa e social baseada na ideia de autoridade do homem. O patriarcado significa, assim, o predomínio dos homens sobre as mulheres, do marido sobre a esposa, do pai sobre a mãe e da linhagem paterna sobre a materna. E isso se reflete em todos os aspectos da vida, incluindo as relações profissionais e acadêmicas, por exemplo. O machismo, por sua vez, se trata de um discurso de desigualdade. Ele é a discriminação baseada na crença de que os homens são superiores às mulheres. Foi a ideologia machista que permitiu que a subordinação das mulheres fosse vista como algo natural, como se fosse a lei da gravidade. Mas o machismo não é algo exclusivo dos homens. Sempre que uma mulher internaliza a ideia de que os homens são superiores, o machismo se fortalece. E isso contribui para que ele seja perpetuado. Machismo e patriarcado se reforçam mutuamente, e o machismo pode continuar existindo mesmo em sociedades onde o patriarcado institucionalizado, ou seja, oficial, já foi abolido. Pense em países com constituições que garantem às mulheres igualdade absoluta na vida pública, mas onde, no dia a dia, as relações sociais continuam sendo machistas. Nope. Isso acontece porque, enquanto o machismo existir como ideologia, as relações patriarcais podem ser restabelecidas com facilidade, mesmo que mudanças jurídicas tenham formalmente banido essas relações. O combate ao machismo passa pelo compromisso com o progresso político feminino, o que inclui promover a representatividade das mulheres em posições de liderança e garantir a paridade salarial. Implica ainda criar leis antidiscriminatórias eficazes, aplicar penas genuínas por violência sexual e feminicídio e garantir às mulheres a autonomia sobre o próprio corpo. Aí, Stephanie, nós vemos aí no VT. Eu queria que, para a gente começar aqui nossa conversa, você falasse um pouco sobre o que é machismo. Você tinha falado aqui que o vídeo é um pouco conceitual e tal, mas eu queria começar a partir da sua visão. O que seria esse machismo? Bom, eu acho que tem um diferencial, assim, inclusive em relação ao que apresenta o vídeo, que coloca muita parte dos conceitos específicos, que na percepção da Marcha Mundial das Mulheres, o sistema capitalista é o que sustenta o patriarcado. E o machismo é como se expressa também o patriarcado na nossa sociedade. Temos a concepção de que tudo que acontece na sociedade, de todos os espaços, as dimensões, estão sustentadas no sistema capitalista, que sustenta o patriarcado, que sustenta o racismo, que sustenta a LGBTfobia, que sustenta todas essas formas de opressão, né, que o machismo é uma
das formas de opressão que estão envoltas nesse sistema e nessa forma de mundo e de organização de sociedade, que é colocando sempre as mulheres em lugar da invisibilidade, que é colocando as mulheres sempre no lugar da subserviência, que é colocando as mulheres sempre no lugar de um corpo, de um sujeito que está ali para receber violência, para ser o centro das opressões, né? Então, é muito nesse sentido do patriarcado e do machismo estarem atrelados a esse sistema capitalista que, para a gente, é o problema de tudo. Stephanie, a partir dessa visão que você trouxe sobre o machismo, eu queria que você discutisse como é que você vê o machismo na sociedade do Brasil atual. Se ele ainda se manifesta, se ele se manifesta de uma forma sutil, ou hoje em dia ele já encontrou formas mais escancaradas. A gente tem uma coisa que a gente tem dito muito, assim, principalmente depois de 2016, que a gente teve um elemento histórico muito importante, que foi o golpe de 2016, que a gente tem sentido e vivido um avanço do conservadorismo sobre nossas vidas, que é um avanço do fundamentalismo religioso, de que os debates, tudo em torno de políticas públicas ou da política partidária mesmo dentro do Brasil é pautada a partir do fundamentalismo religioso, que faz dessa manutenção do conservadorismo e, por consequência, escancara as opressões de uma maneira muito concreta, muito forte, que é através do que a gente consegue visualizar no dia a dia, que é através desse processo de violência contra a mulher de diversas maneiras, mas não só assim, que a gente visualiza também que o debate da violência contra a mulher, por exemplo, que é uma das formas em que o machismo ele é mais colocado, que a opressão machista do patriarcado e capitalista sobre as mulheres é mais colocada de maneira mais nítida, que é através da violência física, da violência psicológica, enfim, da violência sexual. A gente também debate o todo. Então, o debate da violência para a gente, o debate do machismo para a gente, ele nunca pode ser feito separado. Então, quando a gente vai debater a forma que o machismo se coloca na vida das mulheres atualmente hoje, através desse processo do enraizamento da direita presente na nossa sociedade, do avanço do conservadorismo através das igrejas evangélicas, de colocar o debate religioso à frente da vida, de colocar, inclusive, o lucro à frente da vida, inclusive a vida das mulheres, a gente sabe que isso é conectado com uma rede muito maior e tivemos, no último período, inclusive a partir do que foi 2018, enfim, representando aí no processo político do nosso país, um avanço muito grande, porque o presidente anterior elegeu as mulheres como principais inimigas. Então, a partir disso, é como se a sociedade ela tivesse passe livre para oprimir as mulheres. Então, o machismo ele ganha aí essa potencializada, porque nós tínhamos lideranças políticas públicas que endossava através de discursos, através de medidas, através de decretos, através do poder público utilizado para precarizar cada vez mais e atingir a vida das mulheres. Stephanie, você é uma das mulheres que fazem parte lá do Centro Feminista 8 de Março, correto? E aí eu queria que você falasse um pouco quais são as principais ações que vocês têm lá, as suas atividades, como vocês participam ativamente também do movimento feminista, e falasse também um pouco sobre a Marcha Mundial das Mulheres, que teve recentemente aqui em Mossoró, deu muita gente. Queria que você falasse um pouco dessas ações que vocês têm lá. Primeiro, quando a gente fala Marcha Mundial das Mulheres, a gente já pensa logo que é tipo assim, uma marcha, né? A gente, é o momento da marcha, mas a marcha, ela surge como um momento de marcha lá nos anos 2000, em que as mulheres do mundo inteiro entenderam que era importante esse processo de auto-organização e fizeram uma marcha contra a fome e a pobreza, e contra a violência contra a mulher também, pedindo pão e rosas, nesse sentido mais simbólico. E a partir daí, a âmbito internacional, que a marcha é um movimento internacional que tem mais de 56 coordenações em países diferentes do mundo, as mulheres entenderam que era um momento de criar um movimento que ele fosse permanente. Porque não adiantava a gente ter um momento pontual de luta contra a violência contra a mulher, ou então contra a pobreza, ou pela divisão do trabalho e cuidado, que são debates que sempre aparecem, mas a gente precisava estar em constante processo de organização. Então a marcha se estrutura a partir daí em diversos países do mundo, muito fortemente aqui no Brasil. O Brasil é um país que tem uma incidência muito forte dentro da marcha, dentro do debate político, do próprio processo organizativo,
E muito também fortemente no Nordeste e especialmente no Rio Grande do Norte e mais fortemente ainda aqui em Mossoró. Então, Mossoró, a Marcha Mundial das Mulheres em Mossoró e de Mossoró para o mundo inteiro tem uma incidência muito forte. Foi aqui também que surgiu a Batucada Feminista, que é um dos nossos instrumentos de luta, que é onde a gente coloca as nossas palavras de ordem, as nossas reivindicações, que é o que também organiza muito as mulheres jovens em torno disso. Então, a Marcha Mundial das Mulheres surge com esse movimento permanente, esse movimento que organiza as mulheres de todo o mundo pela derrubada do sistema capitalista, que é o que a gente visualiza como sendo culpado de todas essas opressões e precarização da vida das mulheres e de todas as pessoas. Então, é mais nesse sentido, assim. E o Centro Feminista é uma organização não governamental que atua no processo de acompanhamento de mulheres. É a partir de algumas dimensões, mas muito focado também, a gente tem uma incidência muito forte nas mulheres rurais, que é com projetos de assistência técnica rural, construção de cisternas, onde as próprias mulheres aprendem também a construir as suas cisternas. É um processo de revolução diária mesmo que a gente vem fazendo, porque o nosso objetivo não é pouco, não. Nosso objetivo é mudar o mundo. E para mudar o mundo, a gente tem que ir construindo as alternativas no dia a dia. E uma das alternativas é garantir, por exemplo, a autonomia econômica das mulheres. Porque uma das causas que faz com que as mulheres sofram mais violência é a dependência também econômica do seu parceiro ali no seio da família, a dependência econômica. Então, também tem alguns projetos de fomento rural, que é quando as mulheres conseguem ter um quintal produtivo, vender o que sobra e aí fazendo o processo de manutenção da sua renda, como também a gente tem um grupo de estudos, que aí chega um pouco mais da universidade, como tem essa própria dinâmica da batucada com a juventude especialmente, mas a batucada não é só das mulheres jovens, todas as mulheres que quiserem participar, e desse processo de auto-organização mesmo. O CFUto, ele não existe, Centro Feminista, né, o de Março, ele não existe só aqui em Mossoró. Nós temos um escritório aqui em Mossoró, temos um escritório lá em Natal, e agora temos uma organização também a Pudi, e esses escritórios, eles são responsáveis por consolidar a nossa atuação em todo o Rio Grande do Norte. Então, nós estamos presentes em vários municípios, em todas as regiões do estado, em vários municípios, através desse processo da assistência técnica rural, do fomento aos quintais produtivos e também na organização aí das meninas e mulheres no dia a dia. É muito comum as pessoas pensarem que o machismo é algo natural, mas o machismo é mais cultural do que natural. Você acredita que a educação, ela é uma ferramenta útil para as pessoas passarem a combater o machismo? Ela é social, na verdade. Acho que é onde a educação é um reflexo muito, muito grande do que a sociedade está dizendo naquele momento e está precisando, mas é também a responsável por ajudar e mediar no processo de formação das pessoas. Então, é na universidade que a gente tem que chegar e debater sobre desigualdade de gênero também, porque a gente às vezes acha que a universidade é um território livre de opressão. Eu fui formada pela UERJ, também sou professora formada pela UERJ, e quando a gente chega lá, a gente acha que ali vai ser o mundo que a gente idealizou, o mundo que a gente imagina, mas como o machismo, como o patriarcado sustenta toda essa sociedade, a universidade não vai ser diferente. Então, é um território que tem muita opressão, é um território que tem muitos casos de assédio, a gente sabe, né? Então, se a gente não olhar para a universidade, não olhar para a educação como um todo, as escolas também, que recebem as nossas crianças, que recebem a nossa juventude, como essa ferramenta de transformação, a transformação não vai ser completa. Então, é visualizando, é pensando no dia a dia, quais são as atividades que a gente consegue fazer para debater essa questão de a igualdade de gênero no dia a dia, mas também visualizar para a estrutura de como essa educação ela é organizada. No último período, eu fui diretora de mulheres da União Nacional dos Estudantes, que é a maior entidade de representação da América Latina estudantil, então que mobiliza aí mulheres, que mobiliza estudantes de todo o país, então incidência muito forte no nosso continente, mas especificamente as mulheres, e um dos principais debates da última gestão da UNE era a reforma universitária, para que a gente tivesse currículos dentro da universidade, especificamente, né, que conseguisse dar conta do que nós precisamos debater, que não fosse pautado nas opressões de gênero, que não fosse pautado nas opressões de raça. Então, é um conjunto de ações que a gente tem que ir fazendo coordenáveis ao todo, relacionadas para que a gente consiga, de fato, acabar com o machismo e desmantelar a lógica desse sistema que sempre nos coloca como numa situação de desigualdade de gênero. É isso, muito interessante mesmo, essa sobre uma fala sua, Stephanie. A gente vai ter que ir para um rápido intervalo, nosso tempo aqui do primeiro bloco já se foi. Nós voltamos já, 2 minutinhos, não saia daí.
No Cineclube Futura tem uma seleção de filmes bem variada para assistir no domingo à noite. Sempre depois da exibição, rola um bate-papo super especial sobre o filme. E você é meu convidado para estar comigo domingo às 10 da noite no Cineclube, no Futura. Estamos de volta com o nosso Em Pauta, discutindo sobre machismo, lutas e resistências com a nossa convidada Stephanie Maria. Stephanie, voltando aqui a tópicos sobre feminicídio, o Brasil ele tem números alarmantes quanto ao número de feminicídios. Embora ainda tenha avanços com algumas leis, ainda é um número a ser reduzido. E eu queria que você falasse um pouco em que você acredita, talvez, que as políticas públicas farem nesse quesito. Pronto, eu falei no último bloco que a gente não debate nada separado, né? Então, o processo de combate à violência contra a mulher, ele não pode acontecer separado dessa necessidade de desmantelar a lógica desse sistema, mas especificamente em relação às políticas públicas, a gente tem uma lei que ela é muito importante para a nossa sociedade, para as mulheres, para o todo, que é a Lei Maria da Penha, que é uma lei que, no dia a dia, é o que salva muitas mulheres da violência, é o que salva muitas mulheres da morte, mas tem uma coisa que a gente identifica desde o início, que é que, por exemplo, uma lei como essa, ou como é também a Lei de Política de Cuidados Nacional, que foi aprovada recentemente, ela precisa sempre acompanhar um plano de implementação, um plano de execução, que é de pensar como é que essa lei ela vai chegar, esse debate vai chegar também dentro das escolas, como é que esse debate vai chegar nas universidades, como é que os próprios estados e municípios vão aplicar essa lei e precisa também garantir orçamento. Então, esse plano é o que garante o orçamento para que a lei ela seja executada, para que tenha monitoramento e que não seja uma lei apenas de punição, mas que tenha os caminhos também da gente reorganizar o debate sobre violência contra a mulher na sociedade. E aí a gente tem tido esse levante de casos de feminicídio, principalmente aqui no Nordeste. Acho que algumas pessoas já têm acompanhado, a gente teve em caso aqui no Rio Grande do Norte, não de feminicídio porque não chegou a ser, mas com a intenção do feminicídio, que foi com Juliana Garcia, que teve muitos socos na cara através da face mais cruel da violência contra a mulher, que é sempre tentando deformar os nossos rostos, tentando cortar os nossos cabelos, porque tem uma coisa por trás disso que é a raiva da mulher. Então, é uma tentativa sempre de tentar tirar a nossa identidade. Então, esses casos, eles têm tido um levante agora nesse último período e está totalmente relacionado com o avanço do conservadorismo que a gente sempre fala, está totalmente relacionado com essa incidência do fundamentalismo religioso, que sempre vai ali dizendo que está acontecendo um caso de violência contra a mulher com você, mas é importante manter a família, então está sempre nesse processo de ajudar a fazer a manutenção da violência contra a mulher no dia a dia, mas a política pública ela só pode acontecer se ela tiver orçamento e garantia de implementação. Então, acho que um dos elementos é essa falta desse plano de combate, mas inclusive, pensando no âmbito da universidade, no último período, a gente teve uma luta muito grande do movimento feminista, do movimento estudantil dentro da UEL, que foi para a elaboração de um plano de combate à violência contra a mulher dentro da UEL. E esse plano ele foi implementado no último período, que é muito importante, mas precisa ainda ter uns passos maiores para que a gente consiga aí desestruturar essa sociedade que insiste em nos oprimir. Eu queria que você analisasse, Stephanie, a forma como o machismo ele se entrelaça com outros preconceitos, como, por exemplo, a LGBTfobia, o racismo, e o machismo ele acaba se intensificando quando ele se mistura com esses outros preconceitos para mulheres negras, mulheres bissexuais, lésbicas e trans. Como é que você avalia esse efeito? Tem uns memes no Instagram que a gente diz sempre assim, tudo é culpa do capitalismo, né? Que a juventude hoje tudo coloca a culpa do capitalismo, mas não tem como fugir disso. Então, quando a gente fala sobre esse sistema que estrutura todas as opressões, inclusive o machismo, inclusive o racismo, inclusive a LGBTfobia, porque é isso, tem um plano, tem um objetivo de dizimar essa população, tem um plano objetivo de precarizar a vida dessa população, seja no âmbito do trabalho, porque se a gente olhar, por exemplo, as mulheres são as responsáveis por sustentar
a economia, a produção é a reprodução da vida no nosso país e no nosso mundo, através do trabalho do cuidado, porque são as mulheres que no dia a dia cuidam dos filhos, limpam as casas, fazem as comidas, e não tem esse trabalho reconhecido e ainda tem uma jornada exaustiva de trabalho colocada, como era o caso do trabalho de escala 6x1, né, que a gente tanto debate nesse período, e que esse processo de precarização do trabalho atinge com mais especificidade ainda as mulheres negras. São as mulheres negras que estão ainda mais atingidas, principalmente a nossa juventude negra, que está ainda mais atingida. Então, é um processo com um objetivo, tem um planejamento, e o planejamento é consolidar, nos dividir primeiro que tudo. Eu acho que teve um avanço muito grande do neoliberalismo através desse debate do identitarismo, então tem um objetivo muito nítido, que é de nos dividir. Então, essa coisa da gente combater combater uma coisa só, em conjunto, ela tem sido aos poucos dizimada, porque a luta antirracista, ela tem, a partir do neoliberalismo, ter se colocada para ser feita a luta antirracista separada. Então, as mulheres negras se separam, as mulheres do todo das mulheres, as mulheres LGBTs, mulheres trans se separam de todas as mulheres, e a agenda marcha mundial das mulheres diz que não, que a nossa luta ela precisa ser uma só. É uma luta só, é todas ali debatendo, claro, a partir das suas especificidades, a partir do debate antirracista com muita força, a partir do debate anti-LGBTfóbico com muita força, mas a gente sabe qual é a raiz do problema. E se a gente se divide, essa raiz do problema ela vai cada vez mais se fortalecer e se enraizando entre nós mesmos, porque tenta nos colocar sempre como inimigas. Então, a Marcha Mundial das Mulheres diz que a luta das mulheres trans, a luta das mulheres negras, a luta das mulheres cis, a luta das mulheres LGBTs, tem que ser a mesma, que é pelo fim do capitalismo, que é o que sustenta aí a precarização das nossas vidas. Stephanie, você tocou aí num ponto que eu acho realmente fundamental, essa questão do neoliberalismo e a separação dentro dos movimentos, né? Em que momento você acha que aconteceu, que foi se tornando, assim, ter essa ruptura entre grupos diferentes, como se fossem causas diferentes, como, por exemplo, se lutar pelas mulheres, as mulheres elas se separam as que defendem mais causas LGBTs, as de áreas de negritude, enfim. Em que momento você acredita que houve essa divisão a partir do neoliberalismo e que práticas você acredita que seriam possíveis a serem aplicadas para que tenha uma união em conjunto com todas elas contra um mal maior? Eu acho que é compreender assim que o neoliberalismo é um sistema em um processo que está em crise. Então, entrou em crise. E um dos efeitos dessa crise do neoliberalismo é justamente isso, porque quando um sistema de dominação entra em crise, eles tentam, a partir das medidas mais cruéis, que é a partir da violência, por exemplo, da violência policial, enfim, a partir da ostensiva, a partir das sanções econômicas, e a partir desse objetivo específico de dividir o que se chama de minoria, como uma forma de enfraquecer. Então, quando entra em crise, utiliza das suas armas mais cruéis, e sempre as pessoas que são mais impactadas são essas pessoas, são as mulheres, são as pessoas negras, é a juventude, são as pessoas LGBTI+. Então, tem sempre um público muito específico. E aí, quando ele entra em crise, vem com essa chegada na nossa vida de uma maneira muito forte, e nos pega, porque viver nesse sistema está o tempo todo em contradição. Então, eu acho que uma forma da gente não cair nessa armadilha que o neoliberalismo coloca o tempo todo para a gente, nesse processo da divisão, é entender que a nossa luta ela não pode ser separada. Porque eu não posso considerar que a minha luta deu certo, por exemplo, a partir da perspectiva individual, que eu estou livre porque eu consegui, digamos, me emancipar, porque eu consegui sair de uma situação de violência, ou que eu consigo compreender o mundo desse jeito, enquanto outras mulheres estão passando por tudo isso. Então, também tem isso da falsa ilusão de que a transformação do mundo é a partir do individualismo, e não pode ser assim. O neoliberalismo quer nos separar, quer dizer que o certo é o individualismo, que é o crescimento individual, e a gente diz do outro lado também que a nossa luta ela só vai finalizar quando todas nós estivermos livres e quando o mundo for bom para as mulheres, porque o mundo bom para as mulheres, a gente já entendeu que é um mundo bom para todas as pessoas. Então, conectando essas lutas, entendendo que a nossa luta é pelo desmantelamento dessa lógica do sistema capitalista, é por pensar um outro mundo e construir as alternativas do dia a dia. O sistema capitalista, em conjunto com o machismo,
a gente vê que tem muitas consequências esse mundo. Uma delas é na saúde. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Porque, por exemplo, a legalização do aborto. Por que ela não aconteceu ainda? E as pessoas acham que... Eu acho que tem uma narrativa muito organizadinha que é de não deixar as pessoas compreenderem que isso é uma questão de saúde pública. Porque não ter a legalização do aborto não significa que as mulheres não estão abortando. As mulheres estão abortando, mas muitas delas estão morrendo. Mas, ou as pessoas, as mulheres que estão, que têm acesso a um número maior de dinheiros, a facilidade, estão abortando e ficando vivas, mas a gente não fala sobre isso como um tema de saúde pública, né? Porque é uma coisa que não vai deixar de existir. E principalmente porque é uma coisa que não vai deixar de existir, porque o nosso sistema, as pessoas, e especialmente os homens, que são sempre as pessoas que estão colocadas nessa situação do lugar da vítima e do lugar da culpa, vem muito no entendimento de que o corpo da mulher é de subserviência. Então, é um território livre, é um território para ser ocupado, é um território para ser controlado. Então, tem muito reflexo disso. E voltar em outro ponto que sempre vai aparecer, que é o fundamentalismo religioso, que é quando o debate do aborto ele é feito a partir da perspectiva de religião. E nós vivemos em um Estado laico, que deveria ser laico. Né? Um país que tem seus debates têm que ser pautados a partir do debate laico, não a partir de uma religião específica. Então, o fundamentalismo religioso tem endurecido cada vez mais a dificuldade desse debate, e a gente vem passando agora por um processo, a gente passou no último ano, eu acho que muita gente acompanhou, sobre a PL 1904, que era criança, que a gente fez uma luta em volta disso, que era criança não é mãe, dizer que o aborto era uma questão de saúde pública, e ele tem que ser garantido, inclusive porque em países que têm experiência do aborto legal, os números de abortos diminuem. Porque não é só o aborto, não é o aborto como uma coisa que é oferecida. Tem todo um processo de organização, de debate sobre a educação sexual, tem todo um processo de acolhimento, de acompanhamento psicológico. Então, os números de casos de aborto, eles diminuem. Isso é comprovado por dados, é comprovado por experiências de outros países. E a gente precisa tirar um pouquinho essa venda que o fundamentalismo religioso coloca dos nossos olhos e visualizar isso como uma questão de saúde pública, porque o aborto está acontecendo e as mulheres estão morrendo. Então, esse debate de ser a favor da vida, na verdade, ele é bem precário, porque a favor de que vida, né? Porque as mulheres estão morrendo. Então, acho que é um debate que tem que ser feito a partir dessa perspectiva da saúde pública, que é o que nos dá a possibilidade de garantir que os aparelhos do Estado não sirvam para matar as mulheres. É isso, é muito interessante, é uma questão de dominação que ela vai, do ponto de vista religioso, até a questão do corpo também, colocar um outro em uma situação de subalternizado. Stephanie, infelizmente o nosso tempo aqui se esgotou, se acabou, mas eu queria agradecer aqui a sua participação no programa de hoje. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz de vir para cá. Como a gente sabe, quem vai para a UERN, quem é forjado na UERN, nunca consegue se desvincular, e agradeço a vocês por esse debate tão importante. Tenho certeza que muitos outros irão e que a UERN-TV ela é essencial para o nosso dia a dia. É isso, queria também agradecer a participação da minha colega Alan. Muito obrigada, foi um prazer enorme. Com certeza foi uma mesa de muitos aprendizados para nós que estamos em formação ainda como jornalistas, e também de muito aprendizado para a sociedade entender como o machismo funciona e o que é o machismo. É isso. Durante a semana, acompanhe a nossa programação, nossas novidades através das nossas redes sociais e também a nossa programação no YouTube, youtube.com/UERN-TV. Eu espero você na próxima semana com mais um programa em pauta.